Bom, vamos prestar atenção na nossa respiração, quem puder. Observar como é que está se sentindo aqui agora. Nesse momento mais solto do nosso encontro da tarde de hoje, que na verdade seria um encontro de cinema transpessoal, mas a gente está fazendo uma reconexão com uma outra energia, de uma outra forma para este sábado, para esse momento. Cada um está vindo de uma jornada, de uma experiência de semana, de quinzena, desde o último encontro que adentramos aqui, prestando atenção como é que eu me sinto aqui e agora, observando o ato sempre de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. No seu ritmo. O ritmo certo é o seu, mas, quando possível, observando essa sequência de inspiração, pausa, expiração, pausa e voltando a inspirar. Sabendo que o fato de você poder estar aqui nesse momento, você é o ser mais importante que existe para você aqui agora. O nosso exercício dessa semana convidava, carinhosamente falando, para que nós pensássemos uma música, uma estrofe, um refrão, que reflita o momento de vida que nós estamos experimentando, experienciando aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Cada um sabe da sua história, do seu momento, daquilo que faz sentido para o seu existir nesse momento. E nós também sabemos que quando pensamos no aqui e agora, o aqui e agora pode ser este real segundo que já foi, já foi, já foi. Pode ser esta hora, pode ser este dia, pode ser essa semana, pode ser esta existência. É um aqui e agora expansível, capaz de se contrair para um segundo e capaz de poder tomar conta, captar, englobar toda a minha presente existência. Não importa. É o seu sentir que dá significado, sentido, experiência para esse momento. Observa como você vai se observando, se percebendo neste momento. Se você fica com a estrofe, o refrão, a letra da música, que te chama a atenção, que reflete um pouco da sua história aqui agora, na sua mente, no seu espírito, no seu pensar, como é que você vai se sentindo
trazendo essa experiência para você agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se você elegeu uma música como um todo, qual é a parte dessa música que mais chama atenção para você neste momento? Se é só uma frase, uma estrofe, um refrão, ou a melodia, que para você te toca mais do que a própria letra, como você vai se sentindo quando você se permite ser acolhido, envolto, embebecido por esta letra, por esta estrofe, por esta música, que toma conta do seu ser aqui agora. Observe-se. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O que essa letra, esse trecho quer, precisa ou necessita de você aqui agora? Qual a mensagem simbólica ou racional, filosófica mesmo, que ela transmite nesse momento? Ela remete única e exclusivamente só a esse momento da sua vida? Ou mesmo que a música seja recente, hipoteticamente falando, ela leva você para um outro lugar, para uma outra época, para um outro momento do seu existir. E o que é que estava acontecendo neste momento? Como estava a sua vida exatamente nesta época que a minha experiência do recordar me coloca aqui agora? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quando eu entro em contato com esta música, eu sinto a minha energia se esvaindo, sendo sugada, derramada, ou se preenchendo, como se eu estivesse totalmente empoderada em mim mesmo, com todos os recursos e habilidades que são permitidas e possíveis no aqui e agora. Um estado de consciência que eu vibro e vivencio mais frequentemente neste momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Tem alguma mensagem nesta música ou neste pedacinho desta letra que quer te dizer algo, trazer à luz a parte sombria que você ainda não percebeu a seu respeito? É um convite? Do quê? Para quê? Inspira,
pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O que você quer, precisa ou necessita desta música aqui agora. Como você se sente neste momento do seu existir, do estar aqui e agora. Inspirando, expirando. Tem alguma parte do seu corpo físico que ficou mexida, diferenciada com este exercício aqui agora? O que você pode fazer para lidar, trabalhar neste momento com esta sensação que se apresenta aí agora? Se somos seres, consciências, viajantes do tempo e do espaço, eu posso estar e ir onde a minha mente permitir estar nesse momento. Permita-se adentrar a essa música agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volte a inspirar. E esta música vai trazendo você de volta, encaixando os seus corpos no corpo físico, devagar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Sentindo os pés no chão, mesmo que calçados, se assim estiverem, ou não, mexa um pouquinho os dedos dos pés. Perceba que você está aí agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Sinta as pernas passando pelos joelhos, as coxas, os quadris. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. O tronco como um todo, peito e costas, tendo passado pelo abdômen, por toda a coluna, até chegar ao pescoço, os braços, antebraços, os cotovelos, punhos, mãos e dedos. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Pescoço, cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas, os olhos,
bochechas, maxilar, mandíbula, a língua, as orelhas. Inspirando e expirando. Sendo esta música que você é, aqui agora, de volta no seu corpo físico, neste momento. Vai se observando bem devagar, se respeitando no seu ritmo e no seu tempo. Estando na sua atenção, observando-se bem devagar, devagar, na parte mais importante que existe no seu ser neste momento. Observe-se. Veja como você está se sentindo aqui e agora. Devagarzinho, sem pressa, trazendo essa experiência do jeito como ela foi percebida e sentida por você, para o aqui e agora. Se precisar movimentar o corpo ou alguma parte específica dele nesse momento. Até por último poder ir abrindo os olhos devagarzinho, devagar. Respeite-se. Você tem o tempo necessário que for preciso em você, aqui agora. Lembre-se, você é o ser mais importante que existe para o si mesmo nesse momento. Vai voltando, se percebendo, se observando, observando onde você está e como você está nesse momento. Preste atenção no si mesmo, no agora. Como é que você vai se percebendo nesse momento, se observando, se sentindo. Vai voltando. Esteja atenta às sensações e percepções que você esteja entrando em contato agora. Para que a gente possa começar, para quem quiser compartilhar aquilo que faz sentido, que traga significado dessa experiência, do jeito que quiser falar, porque hoje o nosso espaço é livre. Só cada um de uma vez, porque senão a gente vira uma saia justa e ninguém entende ninguém, carinhosamente falando, né? Mesmo que isso possa até ser muito divertido. Então eu vou começar. Bem que se que mas já não há caminhos para voltar. O que a vida fez das nossas vidas, o que a gente não faz por amor,
Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, por quê? O teu desejo é meu melhor prazer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos para voltar. O que a vida fez das nossas vidas? Pandemia, pandemia, pandemia. Momento de reencontro com o eu interior, e não podemos mais voltar àquela estrutura que habitava o planeta daquele jeito, daquela forma. Até porque isso, de uma certa maneira, é caminharmos da mesma forma estrutural, psíquica e consciencial para que o vírus pudesse se manifestar no nosso planeta. O que é que nós vamos querer? Sinto saudades de tantas e tantas coisas, mas já nem sei mais do que tenho saudades. Será que de alguma forma eu sou capaz de poder manter na memória apenas as lembranças e as experiências vividas? Bem que se quis. Depois de tudo, ainda ser feliz, mas não há caminhos para esta volta. Voltar, voltar, voltar para quê? Voltar onde? Voltar por quê? Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue ser importante, com base nesse exercício inicial, para a gente poder abrir o nosso espaço de cinema transpessoal na tarde de hoje. Bem que se quis. Fala, Van, porque eu tenho uma voz péssima para cantar, tá? Não vai ser legal, tá? Não, é interessante, né? Porque eu, como peguei o Covid, acho que sou a única da turma aqui, né? Eu escutei de tudo, né? Eu escutei assim, ah, que pena, outros, ai, faz parte, outros, oh, meu Deus, que difícil, vocês pegaram isso, até o fato de que é uma coisa que ainda tá mexendo muito comigo. Ah, não, a pessoa que falou para mim, eu que tô saindo direto, que tô indo para as baladas, eu já percebi que quem tá vivendo não tá pegando. Mas quem tá enfiado em casa que nem você está pegando, né? Eu escutei de tudo. Lauremi. Né? E o que eu escuto também é esse, já não há caminhos para voltar e as pessoas querem voltar para algo, né? Ah, então o normal, o normal. E daí a minha música, Vi, eu conheci essa música um pouco antes da pandemia, quando eu estava planejando uma cerimônia de casamento, né? De casamento não, porque a gente não ia casar, mas uma cerimônia de celebração mesmo da vida dois. E a gente falou que ia colocar essa música na saída da nossa cerimônia, que é uma música muito alegre, muito feliz. É uma música em inglês que chama Live is Life, né? Então, a vida está viva. Ele faz na, 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 na. É toda assim, né? Toda dançante assim. E ele fala, quando todos nós nos liberarmos o poder, todos nós damos o melhor, cada minuto em cada horas. E não pensamos em descansar. E todos vocês têm o poder. Todos vocês começam a ser melhor. Né? E quando todos conseguem tudo e todos cantam a canção. Né? Então, é interessante porque a gente quer voltar lá no passado, né? Viver aquilo que a gente tinha. A gente não quer abrir mão da nossa individualidade. Então, dane-se se você vai pegar Covid ou não, se está na pandemia, se não está, eu vou sair, eu vou curtir a vida, né? E quando, na verdade, se a gente vive a vida como ela tem que ser vivida, respeitando os meus limites, os seus limites e assim, né? Colocando esse poder não do poder eu tenho a força, né? Como dizia He-Man, mas do poder pessoal, que é o que a gente tanto fala, que é aquilo que me toca e aquilo que toca a minha alma, todos cantam junto. E a gente não precisa nada além disso, né? Que legal, Van, que legal. Você vê que sempre são caminhos diferentes para poder pensar como é que a gente pode vivenciar com a presente experiência que estamos passando. E pegamos um exemplo qualquer que poderia ser qualquer outro, mas é assim que está atingindo, carinhosamente falando, a todos nós, né? E de uma certa maneira, como é que cada um está lidando com isso nesse momento. Bem legal, Van. Uhum. Kelly?
Não estou ouvindo, não estamos ouvindo. Você travou seu microfone. Agora sim. Agora Eu tô sem o fone, mas vocês estão me ouvindo bem? estamos sim. Eu levantei a minha mão logo na sequência que você colocou essa música, que eu acho muito bonita também, porque fala de felicidade, né? E a música que eu peguei, o nome é Felicidade. E ela fala assim: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só uma questão de ser. Então, pensei, né? Assim, essa é uma música antiga, eu acho que é de 2010, alguma coisa assim. E eu gosto muito, né? Na hora que você estava falando no exercício, né? Do que chama atenção, a música ela sempre me chamou a atenção por tudo, inclusive pela melodia. Eu acho que é uma coisa assim, suave, uma coisa assim de uma paz, assim. Eu pelo menos sinto, né? Uma coisa leve, né? E que mescla isso, né? Assim, olha, o que são dias bons, o que são os dias que não são tão bons e o que a gente faz com isso, né? Então, pensando na questão até da própria transpessoal, isso, a felicidade é uma questão de ser, né? A coisa da essência mesmo, né? Do nosso caminho, dos aprendizados, né? De que tem vezes que vai ter a chuva e tem vezes que vai ter o sol, né? Então, assim, tudo isso como os próprios desafios da vida, né? E que fazem a gente crescer. Né? Então, e esse melhor viver, meu bem, pois há algum lugar em que o sol brilha para você. Pensar, eu, né, pelo menos, trago sempre essa ideia de que assim, esse sol ele é interno, né? É a nossa busca mesmo do que faz bem para a gente, do que contribui, né, para o nosso crescimento. Então foi por isso que eu escolhi essa música, indo nessa temática da felicidade que a Vanessa também colocou. Então é isso. Que legal, né? E acho que a parte significativa que você trouxe também, além de toda a letra da música, né, que vai falando a respeito das etapas desse sorrir, dessa felicidade, o sorrir sem de verdade ter um objetivo específico mas simplesmente a alma sorrir, tem a ver com isso que você colocou agora, né? Essa questão do sol interior. Quantas vezes a gente está buscando tanto lá fora alguma coisa que nos coloque nesse estado de bem-aventurança, de bem-estar, de harmonia e de equilíbrio, a gente esquece de observar que se eu sou capaz, numa analogia, já que você falou a respeito disso, de olhar o sol que está lá fora, é porque mora um sol aqui dentro. E como é que eu faço conexão, né, e ligação com esse sol interno, com essa luz interna que, independente se o estado do dia, hipoteticamente falando lá fora, olhando pela janela que parece estar chovendo lá fora, aqui em São Paulo nesse momento, ou um tempo mais escuro, né, vamos dizer assim, fechadinho, não significa obrigatoriamente que eu preciso olhar para isso e falar, ai meu Deus, não posso sair, não quero fazer absolutamente nada. Pode ter que ter momentos que a gente sinta isso. E mesmo assim, respeitando esse sol interno. Tá bom, eu quero ficar aqui quietinho, agasalhado e me sentindo acolhido nesse momento. Então, eu estou acolhendo a possibilidade desse sol interno.
E outras vezes também eu posso olhar uma tempestade, né, chovendo canivetes lá fora, e eu falar, gente, isso não me incomoda absolutamente nada, eu vou sair porque eu estou bem. Né? E o sair não obrigatoriamente lá para fora, mas estar bem na vida, com o sol aceso nesse interior para permitir que as coisas aconteçam. E quando for momento de inverno, estados de alma, que a gente pense na chance também de que hibernar faz sentido e significado. Como a própria letra que a Kelly trouxe, não há problema nenhum a possibilidade de eu poder experimentar outros estados que não seja desse sol brilhante, né, a todo vapor, com toda a sua exuberância se apresentando nesse momento. Até porque se a gente só trabalhar um único estado de consciência, como é que a gente vai chegar na perfeição absoluta da nossa, do nosso caminhar, sabendo que depende de nós, se a gente não experimentou as sombras que habitam o nosso ser? Né, nesse estado, me corrigindo, desculpe, de perfectibilidade que a consciência pode atingir. Isilda? Muito interessante, porque eu também acabei pegando uma música bem tradicional, bem das antigas, e fala também de felicidade. Inclusive, eu peguei a história dessa música, que eu não vou falar ainda, e vou só contar para ver se vocês descobrem que música que é. Ela é uma obra das mais importantes da música popular brasileira. Ela foi composta, não vou dizer por quem, senão, em 1916 e 1917. Ela foi gravada pela primeira vez em 1928, somente a parte instrumental. Depois disso é que veio a letra, que é de João de Barro, e foi gravada, quer dizer, não é muito da minha época, mas ela fez parte da minha adolescência. Orlando Silva, eu fui buscar em 1937, e que fez grande sucesso. Em 2009, ela foi considerada a terceira maior música brasileira, e segundo a revista Rolling Stone Brasil. Em 2021, foi feito um levantamento pelo ECAD, eu fui ver o que é isso, é a arrecadação de direitos autorais. E essa canção conta com 411 gravações registradas, fazendo desta canção brasileira mais regravada no país de todos os tempos. Foi um grande sucesso romântico, ela é muito romântica, agora vocês vão descobrir. Dos anos 70, quando foi escolhida como música para uma novela da TV Globo, cujo nome da novela é o nome dessa música. E quem compôs primeiro foi o Pixinguinha. Vocês sabem que música que é? Meu coração. Exatamente. Eu não sei porquê. É o carinhoso, carinhoso. Carinhoso. Então, eu achei, porque essa música sempre me acompanhou muito. Desde adolescente, que eu tinha um grupo de jovens, de meninas da minha idade, 14, 15 anos, e nós, no bairro, lá na Chácara Santo Antônio, nós andávamos de final de semana, indo para casa de uma, para casa de outra, e tinha o grupo dos meninos. Então, era aquela época das Luluzinhas e dos Bolinhas. Então, tinha um menino que eu gostava e a gente cantava. E eu via ele passando. Então, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Eu vou ler tudo, tá? Porque eu achei muito bonito. É muito bonito. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Aí ele fala, vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim, então, serei feliz, bem feliz. Então, e também eu lembrei muito de uma época de colégio, que eu fui na festa de uma amiga, e foi a primeira vez que eu dormi fora de casa, adolescente, nessa minha amiga.
E na frente da casa dela, era lá no Butantã, eu lembro muito bem, tinha uma praça, e nós passamos a noite inteira cantando. Depois os outros convidados foram embora e uma turma dormiu na casa dela. E numa dessas tinha uma menina que ela tocava cavaquinho, e ela levou. E nós fomos esperar o sol nascer nessa pracinha e cantávamos muito essa música. Então foi muito marcante, né? E para mim, eu lembrei dessa música, eu acordei um dia dessa semana, e essa música na minha cabeça. Eu falei, nossa, é essa que eu vou, né, ver para trazer para vocês. Então, o que eu pensei na parte transpessoal, né? É um encontro que há um desencontro, né? E, quer dizer, aquele desencontro de querer encontrar aquele amor, mas ao mesmo tempo tá com essa certa dificuldade, né? Aí eu pensei assim, uma integração da alma que está vibrando uma energia do amor. É um autoconhecimento de quanto é carinhoso, né? O quanto é sincero o amor, esse seu amor. E está, então, aberto para amar. Aí nós também temos esse poder do encontro. E fala da dor, fala dos seus sentimentos, fala da verdade e está em busca da felicidade. Só que essa felicidade é procurado pelo lado de fora, é alguém que vai te trazer a felicidade, porque ele fala que só será feliz quando essa pessoa que ama se chegar e te amar, né? E não, eu vejo assim, não há necessidade do outro para você ser feliz, porque a felicidade está dentro de cada um de nós, e é um processo do nosso desenvolvimento individual, né? Então, foi tudo isso que eu pensei. E quando até a Kelly também estava falando que é uma essência que já vem conosco, né? Então, eu achei muito interessante vir nós três nessa sincronicidade, não sei se mais depois uma delas também, seguir a felicidade, a em busca da felicidade, né? Então é isso, eu achei muito bacana, por isso que eu logo quis falar, porque tá já falando sobre esse tema da felicidade, né? Então eu achei muito bacana e foi muito gratificante. E depois me veio também aquele Canção da América, até eu ia pôr junto, amigos é coisas para se guardar, do lado esquerdo do peito, que também é muito significativa para o nosso encontro, né? Então é isso, gente. Sem demérito nenhum, mas eu queria dizer duas coisas importantes assim a respeito das suas colocações, Isilda. Primeiro, que aula, tudo bem? Porque assim, você está prontíssima para poder dirigir o grupo, tá? Olha que interessante. Sabe por quê? Porque assim, eu quero aproveitar isso no sentido, lembra, até porque a gente falou a respeito disso, né? Há uns encontros lá atrás, né, Isilda, tal. Então assim, brincar com uma possibilidade que é o seguinte, olha só, você foi buscar a história da letra que te chamou a atenção, não é que tem que ser só esse caminho, mas você fez um caminho de construção, olha que legal, tá? Então assim, você foi buscar a história da letra, como é que aquilo foi formulado, né? Assim, se primeiro surgiu a composição musical e depois a letra foi inserida, quem compôs a melodia e depois quem introduziu a letra. A gente para de levantar as mãos porque eu já me perdi, tá? Então é Loure, Rita Morilo e depois Rita Della Rocca, tá bom, mas não levantem mais a mãozinha não, por favor, tá? Porque eu tô marcando aqui no papel. Mas assim, eu não sou bom para essas coisas, tá? Então, eu me perco depois. Mas então, Isilda, brincando carinhosamente, falando com essa questão, né? Algo que te tocou, que foi sensível, que marcou uma época, que de uma certa maneira mexeu com muitas juventudes, se a gente parar para pensar, principalmente quem vivenciou essa experiência nesse período, né? E a música estava ali em voga naquilo que você falou, olha, fez parte de uma novela, estava ali envolvido a uma questão, porque, né, veio de uma emissora importante, grande, onde as pessoas, de uma certa forma, costumavam assistir, acompanhar aquelas histórias e dramas e tramas
todos que eram feitos e compartilhados, falando a respeito da existência humana, desse encontro. Era um momento para poder sentar, se a gente parar para pensar, e estar junto. Então, assim, hoje a gente está com a tela do celular na mão, sentado numa mesa, num restaurante, as 4 pessoas juntas, hipoteticamente falando, e cada um com a cara voltada para o seu aparelho celular. Naquele momento, podia ser a emissora X qualquer que estivesse passando um programa, mas as pessoas se reuniam ao redor daquele aparelho para estarem juntas, né, para comemorar. E o quanto a teledramaturgia, assim, daquele período, de uma certa forma, refletia um aspecto de moral e ética, mesmo que levando em consideração os costumes daquele período. Mas pensando, né, quer dizer, era um reflexo daquilo que a gente podia viver dentro de casa e também trabalhando o aspecto imaginal, já que a gente acabou de brincar com as questões do Roberto Crema, do que a gente vem estudando no Poder do Encontro, quando ele estava falando ali na semana passada que nós estudamos a questão do Jung, do livro vermelho. Isso, se nós deixarmos de imaginar, como é que a gente vai trabalhar essa questão de produzir, como a Vanessa trouxe, com muita sabedoria, a Kelly também, e vocês, Hilda, até agora, essa possibilidade de buscar essa felicidade? E cada um com uma temática, se a gente pensar, e todas são extremamente importantes até esse momento, porque a Van brincou, né, assim, de alguma coisa simbólica que representa um cerimonial, um momento importante na vida também, e que de uma certa forma faz um sentido para algo que seja. Como é que eu posso festejar aquilo que representa um momento de união, de encontro de 2 almas, de pessoas que estão ali celebrando, por exemplo, uma confraternização de união, de casamento, etc. e tal. Depois a Kelly veio e trouxe a expansão disso na possibilidade de que a gente, só o fato de caminhar na estrada que a gente está indo no dia a dia, nós podemos ter esse sol interno, mesmo com as dores que vão se apresentando no nosso momento, mas existe um sol brilhando lá dentro. Talvez ele esteja mais tímido, mais fraquinho naquele momento. E vamos acolher essa oportunidade também, até para a gente aprender a valorizar cada vez mais essa força, esse intuito de poder deixar com que a nossa verdadeira felicidade, que habita o nosso ser, possa cada vez estar mais segura em cada um de nós. E é um caminho individual intransferível, como a gente brincou, inclusive, com as questões do que o Jung propôs lá no livro vermelho, que a gente estudou na semana passada. E aí você, com toda a sabedoria, vem e traz também a possibilidade de que é assim, ok, mas para eu poder chegar até nesse lugar que começou com a Vanessa, da celebração, né, do exemplo que ela trouxe, da celebração de um encontro, de uma confraternização, onde eu estou trocando alianças, onde eu estou, de uma certa forma, celebrando um vínculo que, independente de existir a aliança ou não, o casamento ele pode ser simbólico, né, pela união de 2 pessoas que queiram ali realizar votos de estarem juntos naquele momento, mas é assim, precisou passar por uma imagem, precisou passar por um caminho de construção. E aí você, Isilda, trouxe exatamente com essa sabedoria, essa possibilidade, como a gente chega nesse lugar, imaginando, criando, onde a gente deposita o nosso sentimento, a nossa carga emocional em cima daquilo que a gente está pensando, de alguma maneira aquilo tende a se concretizar, e que sejam pelos caminhos da felicidade. Isso é muito legal, né? Então, isso é bem bacana, mas eu não podia deixar de dizer que aula perfeita e maravilhosa, tá? Então, assim, é quando você se sentir com vontade de poder dirigir qualquer uma das nossas reuniões, por favor, porque você, assim, tá mega blaster, ultra, assim, mais do que pronta para isso, tá bom? Pode ter certeza absoluta, tá? Mas a música que você trouxe também faz muito sentido para aquilo que a gente está trabalhando nesse momento. Se eu não me perdi ainda, agora é a Lore, né? Depois é a Rita Morillo e depois a Ritinha, tá? Tá bom. Então, deixa eu explicar por que eu escolhi essa música. Não me lembro bem com qual idade, mas eu sempre tive esse questionamento de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E eu sempre gostei muito de escutar Legião Urbana. E essa música começa assim: quem inventou o amor? Me explica, por favor, né? Ou me diga, por favor. Mas o trecho que eu achei bonito e que, assim, eu estava zapeando no Instagram e veio aquele pedacinho, por isso que eu postei no nosso grupo. Então, diz assim: enquanto a vida vai e vem, você procura achar alguém que um dia possa lhe dizer: quero ficar só com você.
Eu acho isso lindo, né? E eu entendo isso como esperança. A gente está falando de, né, de tantas coisas de encontro, mas eu acho que isso reforça mais esse sentimento de, né, um dia pode acontecer e vai ser bacana. Esse encontro também, né, um encontro que faça sentido. E aí eu também vi a outra música da Ana Vitória, que o nome é Trevo, que também é um trechinho bem pequenininho, só para completar, que eu acho também muito bacana, que diz assim, ó: tu és trevo de 4 folhas, és manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho, que faz meu querer acordar para a vida. Ai, ai, ai. Eu acho tão lindo isso, assim, parece que completa outra música. E depois eu tive uma ideia, quando acabar as músicas, que outra coisa que a gente pode fazer, mas eu falo depois. Tá. Legal, porque é isso, Louri? É. Tá, obrigado. É legal porque você trouxe uma coisa tão importante que me fez pensar numa informação que muitas vezes a gente confunde. A nossa esperança vem do verbo esperançar. Esperançar. Este é o verbo, tudo bem? Porque assim é eu colocar na prática aquilo que eu, de uma certa forma, espero. Eu tenho um desejo, um objetivo do imaginal, que foi aqui sentido, percebido na viagem, né? Carinhosamente falando, da amplitude do estado de consciência. Então, eu adentrei outros momentos que existem no aqui e agora, né? Eu expandi a minha consciência, e aí eu vislumbrei algo que eu quero atingir. Aquele que espera, fica esperando que a vida traga. O esperançar é utilizar da sua parte na construção deste local que a gente quer chegar. Quando a gente pensa na esperança, a gente está trabalhando a possibilidade de qual é o meu caminho de responsabilidade para chegar nesse lugar. Isso não me exime. Não é que eu tenho que ficar sentado aqui, de mãozinhas cruzadas, achando que um dia, quem sabe, sei lá, vamos ver. Não, porque se veio à minha mente, à luz da minha consciência, esse desejo, essa vontade, essa motivação, esse interesse, então tá, ótimo. É porque existe alguma coisa dentro de mim que eu sou capaz de co-criar, carinhosamente falando, com este universo, para que isso possa se materializar. O que eu acho mais significativo do que todas vocês que já falaram até agora já trouxeram é essa possibilidade, que a gente está enxergando um futuro com um olhar luminoso, com um olhar bonito, com um olhar onde o sol, de uma certa forma, como a Kelly trouxe, carinhosamente falando, possa estar presente no nosso dia a dia, independente da tempestade que possamos estar atravessando naquele momento. Olha que legal isso, mesmo que eu parta de um princípio muito pueril, e pueril no sentido de pureza, né? Assim, de verdade deixar com que a minha essência mais pura possa trazer no imaginal aquilo que é capaz de poder ser criado. O que nós brincávamos lá nos inícios, nos recônditos mais profundos dos nossos primeiros encontros, a criança interior, o arquétipo, né? A simbologia da criança interior que habita o nosso ser, porque essa nunca falha, e que todos nós temos. Nós podemos ter colocado ela de castigo, escondidinha, colocado em qualquer cantinho no nosso processo complexo consciente e inconsciente, mas ela está lá gritando, dizendo, eu estou aqui, eu quero, eu preciso, eu necessito. Né? E assim, ela pode ser birrenta ou estar birrenta nesse momento, mas talvez às vezes porque a gente não acolheu, carinhosamente falando, o seu sentido, o seu significado. Então, esse esperançar é tão importante porque, assim, me coloca em contato com algo que ainda não está concretizado, mas que não me exime de responsabilidade. Depende de mim conseguir concretizar e chegar lá. Então, nisso, inclusive, o grande mestre Avatar, né, no bom sentido da palavra Cristo, ok? O Jesus, ele dizia uma coisa tão importante que faz todo sentido para todos nós. O teu caminho, ele é individual e intransferível.
Mas, assim, mesmo que você queira se deter por muito tempo, preso numa condição qualquer, agora a nossa leitura, tá? Dentro da transpessoal, mesmo que você queira se deter por muito tempo numa condição qualquer, você vai ser, carinhosamente falando, por emanar energias de prontidão da sua consciência para o universo que habitas aqui agora, a chance de poder ter espelhado no externo o convite que vem do exterior para o interior para te cutucar, para dizer: oi, você não consegue mais ficar preso nesse espaço, você não cabe mais só até aí. Esse lugar esse lugar que você chegou é um lugar que é de conquista sua, mesmo que tenha sido estimulado por variáveis externas que tenham sido espelhadas para te estimular para isso. Mas lembre-se da coisa importante, não é porque chegou até aqui que a lição está ganha, que o exercício está terminado, que o projeto já está atingido. Ainda falta muito. Mas eu, de uma certa forma, cada um de nós, né, já fizemos a parte de poder chegar até aqui. E nós temos a chance de tudo isso que a gente vem estudando e acolhendo nas nossas práticas, né, nos nossos exercícios de valorização de nós mesmos e crescendo uns com os outros, até por essas experiências de troca e de encontro que nos faz, de uma certa maneira, evoluir mais rápido, porque eu posso usar tudo isso que cada um de vocês está falando para poder perceber como eu mexo com o meu interior nesse sentido. Poxa, se ela fez esse exercício e ela atingiu esse lugar, o que ela precisou fazer com ela mesma para poder chegar nisso? Não porque eu quero ser a Loremi, mas eu posso descobrir com ela, como mestre daquilo que nós falávamos na semana passada, que o mestre mais próximo é cada um de nós para nós mesmos, é o nosso núcleo familiar, é o vizinho de porta, é a pessoa com quem nós encontramos no nosso trânsito no dia a dia, que nós chutamos a porta ou não. E se nós chutamos a porta, por que assim nós fizemos? O que aquilo fez com que nós reagíssemos de uma maneira tão reptiliana, né? No nosso cérebro mais primitivo, que está guardado aqueles impulsos e instintos que ainda não conseguimos dominar no nosso ser. E deixamos de formar novos neocórtex, né? Ampliar essa possibilidade do nosso homem novo, esse córtex novo do qual nós somos dotados neste momento, com novos sinapses, novos encontros de novos neurônios, para caminhos diferenciados para buscar essa possibilidade. Por que nós estamos falando a respeito disso? A nossa biologia também está sendo modificada com o processo de avanço e evolucional que nós estamos passando. Embora todo mundo ainda só tenha um cérebro, todo mundo tem lá a parte reptiliana do cérebro, tem o neocórtex que foi formado a partir de um determinado momento na nossa escala evolutiva até o presente momento onde nós nos encontramos, mas como é que a gente vai retroalimentando, biologicamente falando, a partir das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Que tem a ver exatamente com essa carga que a gente está brincando nesse momento, dessa expectativa e do esperançar a chance de poder olhar para um futuro luminoso. Quando nós pensamos na escada de Jó, no exercício que a Carla fez conosco, daquela possibilidade lá da linha do tempo, há uns encontros atrás, e que a maior parte de nós aqui participou daquele exercício, quer dizer, a chance de nós podermos observar quais são os elementos onde nós nos prendemos e nos arraigamos com tanta firmeza, com tantas garras naquilo, né? Até positivamente falando, qual a experiência mais importante luminosa que surgiu na sua vida. E aí a gente perde a chance de poder saborear, por exemplo, uma tarde de vento, com uma chuvinha fininha, como sendo gostosa também. Porque eu estou tão preso naquela minha experiência nos altos das montanhas do Himalaia, que eu, de uma certa forma, não consigo perceber o relacionamento afetivo que eu tenho aqui agora. Então é legal a gente poder pensar nesse caminho também. Tudo bem? A gente, desculpa, me empolguei e me perdi, tá? Lori, assim, agora vem a Rita Morilo. Desculpa, Ritinha. Quando você falou para encontrar uma música, eu tenho uma certa dificuldade porque eu não sou ligado em música nacional, né?
Eu gosto de música normalmente americana, né? Mas tem algumas músicas nacionais que me tocam. Então eu procurei algumas do Djavan, né? Mas eu encontrei uma que eu acho que vocês conhecem essa música. Eu acho que essa música, a letra dela fala bem da nossa jornada aqui no planeta, que nós somos todos viajantes, né? Então eu vou ler a letra e vocês vão saber que música que é essa. Ela fala assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Eu acho que isso resume a nossa vida aqui, né? O importante é olhar para aquilo que nos faz crescer, dar importância para aquilo que tem importância, né? Amigos, né? Os pais, irmãos, é olhar para aquilo que a vida nos traz de presente, porque eu acho que a gente fica muito apegado, lógico, né? Que nós estamos aqui para vencer os nossos desafios como seres humanos. Nós viemos para o planeta para continuar a lição, para terminar aquilo que a gente deixou, para terminar aquilo que a gente talvez não tenha conseguido sanar, né? E a gente não pode ficar parado, porque a vida é um trem-bala, né? Se você não entrar nesse trem e não caminhar, a vida vai ficar para trás e você vai perder a oportunidade, né? Então eu penso que é isso, a gente fica muitas vezes presa no deserto, né? E não consegue enxergar o oásis que está lá na frente, né? E para isso a gente não precisa caminhar sozinho, porque a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem a família, nós temos nós mesmos, que é o mais importante, né? E eu acho que nessa caminhada terrestre, isso que é bonito. Estamos todos juntos, estamos todos no mesmo caminho, que é o caminho do crescimento, é o caminho de mergulhar na sombra, é o caminho de integrar essa sombra até chegar no self. Eu acho que isso que é o lindo da vida, né? E a vida realmente é trem-bala, segura aquilo que você pode enquanto você pode. Porque se a gente deixar passar a oportunidade, que muitas vezes a gente, até de uma forma inconsciente, a gente deixa, né? Então, eu acho que nós temos que... A gente tem que fazer um treino para desapegar daquilo que não acrescenta, né? Desapegar de pessoas que não acrescentam na vida da gente, né? Então, é assim, é se curar de uma forma interna, é se amar para poder amar o outro. Porque a gente procura, é lógico que hoje,
dentro de um grupo que a gente está. Eu acho que a pandemia, ela foi um presente para a gente. Porque hoje eu me sinto muito... Eu me conheço muito mais do que eu me conhecia. Eu acho que esse confinamento, eu acho que esse deserto pelo que eu estou passando agora, que vocês já sabem da história, me fez fazer um balanço da minha vida e ver, não me arrepender das escolhas que eu fiz, mas saber que essas escolhas me fizeram chegar até aqui, né? Me fizeram chegar no que eu estou descobrindo, né? Descobrir a mulher que eu sou, o ser humano que eu sou, a essência que eu sou, que é muito mais do que ficar presa a pessoas, a coisas que não acrescenta, né? Situações que vem para a gente aprender, né? Então eu acho que o rico de tudo isso, desse confinamento que nós tivemos, eu nunca vi tanta live de crescimento pessoal como eu estou vendo agora, né? Hoje eu assisti uma live de quase 3 horas, o estudo de um livro, acho que vocês já ouviram falar, que é a coragem de ser imperfeito, né? Eu acho que eu tenho esse livro e, olha lá, é esse mesmo. Eu assisti hoje a live, a mulher e a professora, ela dissecou esse livro. Então, eu acho que essa pandemia, essa situação pela qual nós estamos passando, eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento pessoal, né? Para quem faz terapia, para quem não faz terapia, para gente que gosta de conhecimento, para gente que gosta de troca, eu acho que essa terapia foi um presente, porque foi uma parada para, peraí, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Qual é meu propósito nesse planeta? Eu não estou a passeio, né? Então, eu acho que a gente... o que falaram para a Vanessa é uma grande bobagem, né? São pessoas de cérebro reptiliano mesmo, ainda que não evoluiu, né? Eu penso assim. Então, eu acho que essa pandemia só trouxe, no sentido lógico, ela causou um deserto porque a gente precisou manter distância. E a gente gosta do abraço, gosta de estar junto, gosta de troca. Mas eu acho que foi uma grande oportunidade da gente procurar se conhecer e da gente crescer e continuar crescendo depois disso, né? A hora que a vida... Eu acho que o propósito eu acho que a pandemia ela veio a serviço disso, de ajudar o ser humano a parar e falar, pera um pouco, a vida não é um passeio, nós estamos aqui com um propósito. O Criador colocou a gente aqui para um propósito, para a evolução. E se a pandemia não breca, a coisa... Vai ter gente que vai continuar no mesmo caminho reptiliano? Vai. Mas é cada um no seu caminhar, cada um na sua construção, né? Eu acho que todos nós estamos no caminho da construção. E que bom que a gente está nesse caminho, né? Imaginando subir uma montanha com uma sacola de pedra e deixando as pedras, né? Até chegar no cume e falar, vamos para a próxima. Eu acho que essa música, ela mexe comigo nesse sentido, né? De que a nossa vida é uma jornada, é uma viagem mesmo, né? A nossa consciência, ela viaja, né? Eu acho que isso que é o bonito da nossa vida, né? É pensar que é um trem. Ou você sobe no trem, ou você fica para trás. Ou você perde a viagem, né? É isso. Tão legal essa reflexão e o fato de eu ter poucas palavras para poder complementar é porque ela, por si mesma, tá, Rita, se encerra com toda a genialidade e sabedoria que você conseguiu expressar aquilo que você precisava.
É só por isso. Então, eu comentar qualquer coisa nesse sentido significaria uma redundância de toda a sabedoria que você trouxe para que a gente pudesse refletir. Mas maravilhoso. E Rita, assim, a mesma coisa, até quando você quiser dirigir um grupo por qualquer tema, por qualquer coisa que você sentir que queira, que tenha vontade, que pode ser um aspecto que você queira trazer, olha que maravilha, você também tem um jeito bem interessante para poder brincar com essa possibilidade de nos conduzir enquanto equipe, enquanto grupo, para refletir a respeito de coisas. Eu não tenho nada a acrescentar. Não que isso fosse importante, mas assim, né, mostrando que, né, você fez um começo, meio e fim, e falando exatamente a respeito de tudo que necessitava, com base no que você trouxe como experiência. Gratidão eterna pela sua sabedoria e pela possibilidade daquilo que você está fazendo a gente refletir nesse momento, tá? Que bom, que bom. Depois aqui, tudo bem, Ritinha? Tudo? Tá. Tá. Depois aqui, na minha escala de se é que eu não comi bola, é a Rita Della Rocca. E depois a Maria Silvia. Isilda, você também quer falar alguma outra coisa? Porque você ainda continua com a mão levantada. Tá. Ah, tá. Então, não. Tá, tá. Eu só vou falar que, não sei se viram, eu já tenho esse livro em PDF, então aí eu passei para vocês, tá? Isso bom, é que é obrigada. grupo, gente. O mais legal é isso. Isso aqui é grupo. Né? Obrigada. Obrigado, tá, Isilda, pelo grupo. Fala, Ritinha. Então, essa música, ela faz parte de mim há muitos anos, né? E ela continua fazendo, né? Então, mas ela mudou de perspectiva, né? Logo quando eu falava, eu estava assim, vou usar o termo, assim, num desespero, né? Porque você falava assim, eu preciso da respiração calma, né? E essa vida não deixa. E eu falava, viu, esse cara é genial, ele sabe disso, né? E é tão engraçado, porque... E eu falava isso para todo mundo, refrão para todo mundo. E eu continuo falando. Mas agora eu olho, porque a vida me deu a experiência, né, que eu já falei algumas vezes e vou tornar a falar, que é olhar os lírios do campo, né? Porque a vida ela traz para a gente exatamente o que a gente precisa, sabe? As pessoas que você nem esperam viram anjos na nossa vida. É impressionante, né? Que até uma amiga fala que fé não é crer, né? Fé é saber que aquilo é, né? E esses últimos anos foi assim, foi a disciplina que eu estou cursando, claro que não com a pretensão de compreensão absoluta, mas para mim, né? Assim, eu falo assim, para o meu próprio umbigo, que é a única coisa que eu posso verdadeiramente lidar, né? Porque eu vou lidar com o meu próprio umbigo em cima de cada um de vocês, né? Que eu não tenho como, né? Não ter referência em mim mesma, né? Para olhar o mundo, né? E perceber e opinar e tal. Só que agora é assim, essa música continua me tocando, mas me dá um estado meio de um certo êxtase, uma coisa. A frase que é mais importante mudou, né? Eram duas, agora é só uma da música. E o complemento é tudo bem, né? Então mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E tudo bem. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Essa frase, por exemplo, na música não existia para mim. E é verdade, eu fui na valsa. Por quê? Porque a vida é tão rara.
né? Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência, né? Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, né? Eu acho que desse processo todo é isso, né? A vida, ela é tão rara, ela é tão preciosa, ela é tão luminosa, né? Ou luminosa. E que é engraçado, porque eu fiz um exercício lá no curso de arte-terapia, né, que eu estou fazendo, e era para fazer um negócio de sucata com material hospitalar, que a pessoa está falando de arte-terapia dentro dos hospitais com com pacientes terminais. E é engraçado porque eu peguei 2 vidrinhos de homeopatia, né, e Viva Tia Maura, e daí eu achei umas caixinhas aqui, não sabia o que fazer com nada, né? E daí eu comecei a cortar as caixinhas, e eu falei, gente, isso daqui é não sei o que de flor, né? É miolo de flor. E no fim, o que era miolo virou pétala, o que era pétala virou miolo, enfim. E eu usei os vidrinhos da homeopatia porque viraram os vasinhos, né? E daí eu lembrei, né, de uma fala dos meus avós, que daí repercutiram na minha mãe, enfim, né? E que vem nas gerações e que repercutem em mim, né? Em casa a gente teve muitos anos de gente doente. Então, na verdade, essa frase chegou em mim pela minha mãe, né? Porque meu avô foi embora, né? Enfim. Aí minha tia, minha avó, enfim. E a Opa, né? Meu avô, né? Principalmente meu avô, porque meu avô era mais calada, mas o Opa falava assim. A gente ficava desesperado, ou não sei o quê. Ele falou assim: a única coisa que nós precisamos fazer é respeitar a natureza, porque ela é sábia, né? E é engraçado que quando eu fiz esse trabalho, eu falei assim, nossa, de um remédio virou flor, né? E a flor é beleza. E a beleza está onde? Está na natureza, que é a perfeição dos diferentes, né? Que é a perfeição da simetria aproximada, que não é absoluta. E ela é só linda porque ela não é absoluta, né? E daí vem essa coisa, a vida é tão rara, né? Porque a natureza é sábia, né? Tudo bem que a gente precisou dessecar a natureza para poder aumentar o nosso nível de consciência das engrenagens, como as coisas... qual é o princípio, né, das materialidades e das engrenagens que unem, né, as coisas diferentes e tal, né? Mas isso não nos trouxe o poder do conhecimento, né? Assim, da sabedoria intrínseca dos corpos da natureza, porque é Deus, né? Então, essa música, assim, a vida é tão rara, é isso, né? Que por mais que eu saiba, por mais que ela se auto-ordena conforme eu danço com ela, né? Então, eu posso levar ela para um lugar que tem um trabalho da Lígia Clark, que é uma artista brasileira da década de 60, que ela tem um trabalho que chama Os Bichos, que são esculturas de metal, né, com placas de metal, que você manipula, você vai colocando na posição que você quer, né? E quando você põe na posição que você quer, ela se reordena. Ela tem um fluf e se reordena. Por quê? Porque todos os corpos têm uma ordenação que lhe é própria, que não é a minha, embora a minha modifique o estado daquele corpo, né? Então, e daí eu falei assim, daí quando eu li de novo, fiz o exercício, li essa música, eu falei assim, é isso, a vida é tão rara, né? Então deixa o tempo correr, né?
Claro, né? A vida, a música fala, não é para você ficar deitado no sofá, é óbvio, né? Assim, mas porque eu vou na valsa, o que é ir na valsa, né? Para mim, que sou filha, netas de austríacos, né? E a valsa é a alma, né? Da Áustria, e meus avós eram de Viena, enfim. A valsa, ela é a dança da vida. Ela é um ritmo da dança da vida, né? Então, o tempo pede pressa, eu não dou bola e vou na valsa, quer dizer, eu vou no ritmo da vida. Por quê? Porque a vida é tão rara, né? Aí é engraçado, né? Mas como esses anos de vivência fizeram com que a mesma música transformasse completamente de desespero. Eu falava, meu Deus, a vida não para, a vida não para, a vida não para, né? E eu preciso fazer, e eu não conseguia, né? Agora eu não consigo fazer, e falo assim, então, porque é o ritmo, é paciência, né? E daí você só fica nessa coisa que a vida é tão rara, né? Pelo menos para mim ela é, né? Então, como eu falei, eu só posso falar da minha própria experiência, do meu próprio umbigo, né? Então é isso. Já é mais sabido que toda vez que a Rita Della Rocca comenta alguma coisa, é uma aula. É uma aula, assim, e o fato de não ter dito da Loremi, da Kelly, da Vanessa, a questão da possibilidade de que estão na prontidão para poder dar aula e dirigir o grupo, é porque elas já fizeram isso aqui e já mostraram toda a competência, cada uma com a sua habilidade naquilo que é capaz. Sim, claro, porque, gente, é só organizar o encontro, né? Como que eu quero dirigir? Como que eu quero, de uma certa forma, ter essas pontas para fazer com que todas elas pertençam ao mesmo núcleo, que elas se interajam, que elas possam fazer esta ligação, esta correlação. E eu sei que a Rita, até como professora, né, assim, conheço isso nela, essa atividade, pensar a possibilidade que é assim, Ritinha, não é nesse sentido que eu estou dizendo, porque é uma aula, tá? A gente aprende porque vem de uma outra área e você traz outros elementos que se acoplam, carinhosamente falando, porque a psicologia transpessoal, ela não tem uma sede em si mesma, ela vai buscar recursos de outras ciências, de outras esferas do saber e do conhecimento, para poder acoplar a possibilidade que a consciência é formada de 1000 formas e pétalas diferentes, partindo de uma mesma essência. Então, é muito legal nesse sentido. Mas eu queria acrescentar uma coisa, porque na sua fala fez só pensar uma questão importante. Como a psicologia transpessoal também brinca com a questão das tradições, hoje me lembrei do Roberto Otsu, né, Kelly? Porque assim, ele dava aula lá na pós-graduação, e a Louri também, que está aí, né, e a Rita, que assistiram às aulas presenciais dele, talvez, com a questão do Tao Te Ching, quando ele trazia, né, assim, e o próprio I Ching para poder brincar. O I Ching é uma ferramenta, não era esse em específico, mas era do Lao Tse, o Tao Te Ching, que ele, inclusive, ele lançou um livro, né, assim, com todas as cartas, assim, foi fazer todo um estudo, o Roberto Otsu, tá? Assim, todo um estudo voltado para essa experiência do que, de uma certa maneira, aquela simbologia representada lá pelos ideogramas, né, assim, na composição de um ideal, de uma ideologia, que não é esse o segredo do I Ching, Não é, não. Outro, É o mas I Ching. esse aí, o I Ching É o I Ching. E aquele tem é o o Tao Te Ching. Isso, do Lao Tse, tá? Mas esse também é dessa mesma origem, no sentido do Oriente, ele também representa uma simbologia. Bem lembrado, Isilda, mas é um outro ramo, tá? E o Lao Tse é do século o Caminho Sábio, exatamente, Obrigado, tá? Que é assim, ele é o Lao Tse do século VI, se não me engano, antes de Cristo, e ele fez toda uma retirada, porque ele era funcionário do governo chinês, e num determinado momento da existência dele, se é que de verdade, porque há controvérsias, tá? De que ele tenha sido encarnado no planeta, porque dizem que tem muitas tradições que falam que ele só foi um mito, que ele não chegou de verdade a estar presente, corporificado no planeta.
Mas isso não vem ao caso no momento. Então, fazendo de conta que ele esteve aqui, que ele veio, que ele trouxe, quando ele se afastou desse trabalho do governo, que ele estava vinculado ali nas bibliotecas, né, das coisas mais sagradas do governo chinês para a época, mais ou menos o século VI antes de Cristo, se eu não estiver enganado, tá? É assim, ele resolveu de uma certa maneira poder dizer, olha, cansei disso daqui, porque ele recebeu um chamado interno, né, assim, de uma, como se fala, uma intuição que disse que ele, para ele mesmo, que ele precisava buscar um outro retiro para poder compreender melhor a situação do que era o existir. E aí ele começa esse seu próprio livro de sabedoria, né, o Lao Tse, brincando com a possibilidade de observação da natureza. E como você, Rita, trouxe isso com bastante veemência, né, nessa sua fala agora, então a gente pensar juntos uma coisa que é assim, quando nós sabemos, porque para o Tao Te Ching, não existem espécies supremas, não existem espécies superiores em detrimento de outras. Todas estão envolvidas nas mesmas leis, nas leis da natureza. E muitas vezes o humano, carinhosamente falando, por um egoísmo e por uma questão de avidez até sórdida, né? No sentido de empenhado no ego, na parte sombria e não no self, no espírito que habita o seu ser, ele resolve desafiar estas leis ditas da natureza. E é por isso que as contradições e que os caminhos não tão salutares acontecem na experiência humana. Porque até pela própria possibilidade do conhecer e chegar a esta sabedoria, ele necessitava deste caminhar. Mas quando o homem senta e observa os ciclos das águas, os ciclos da lua, o ciclo solar, o ciclo, como se fala, atmosférico, né? Quando ele vai percebendo a movimentação dos próprios animais, ditos, carinhosamente falando, primitivos, eles sabem exatamente aquilo que é saudável ou não. Eu vou brincar e todo mundo tem uma experiência para poder compartilhar, eu tenho certeza. Essa semana, ainda lá em Sorocaba, porque eu vim aqui para São Paulo na quinta-feira de noite, quase de madrugada, tá? E assim, eu fiz os meus atendimentos lá, peguei o carro, já estava tudo pronto e vim embora para São Paulo. E, até porque eu tinha reuniões ontem, né, quase que o dia todo, por conta da Unipaz, e hoje também. Mas brincando com uma coisa importante que é assim, o Nico, o cachorrinho, o pet, eu dei alguma coisa para ele que não fez bem, queijo, algo que ele, na verdade, nem deveria comer. Mas eu, muito guloso, eu, dono dele, muito guloso, e ele ali sentado no chão, do lado da mesa, com aquela cara de pidão, fiquei meio que comovido com a cena, egoicamente falando, e falei, tá bom, então vai comer um pedacinho de queijo. E ele não passou bem. E aí, como eu já compartilhei isso com vocês, eu levo ele passear lá naqueles campos que tem ali do lado, né, assim, naqueles jardins, terreno baldio, tá? Para não falar outra coisa. É assim, do lado lá do condomínio onde eu estou habitando nesse momento, para fazer as necessidades dele. E ele começou a comer grama. E eu brinquei com a minha vizinha de porta, com a casa do lado da minha, e falei, dona Maria, que é um amor de pessoa. Porque ela virou para mim e falou assim, ele é sábio. Você pode ter certeza que a graminha que ele foi comer ali, ele sabia que ele podia comer. E aí ela perguntou assim para mim, mas depois ele não provocou ânsia para ele não vomitou? Eu falei, sim. E aí não passou, ele não voltou a pular e ficar lindo? Eu falei, sim. Falou, tá vendo? Você que é preocupado demais. Observa, porque assim, até quando a gente vai dar até o próprio pedacinho de queijo que você deu para ele, antes dele colocar na boca, ele cheirou. Para poder saber se aquilo poderia talvez ser comido ou não. Então, eu estou brincando com um exemplo muito rudimentar, eu sei disso, mas assim, os próprios animais, de uma certa maneira, eles sabem aquilo que pode fazer bem ou não. Aí eu brinquei com ela, né, porque meu lado é ególatra, eu falei assim, dona Maria, por que se ele sabia disso, por que ele comeu o queijo? Porque você é bastante fofinho, né, Vitor? Foi o que ela respondeu para mim. Porque se você se cuidasse também, nem o queijo você iria comer, tá? Aí eu
Nossa, falei, boa noite, dona Maria, até amanhã. Achei que ela ia falar alguma coisa a respeito do cachorro. Ela falou, tinha queijo na sua geladeira. Você, de uma certa, não devia estar comendo aquele queijo naquele momento. Olha o seu tamanhinho, ela quis dizer para mim. E não dar bronca no cachorro. Ela falou, você que está vindo adequado, então ele captou isso de você, ele estava agindo da mesma maneira pelo seu lado. Uma senhorinha que com todo respeito falando, assim, com uma sabedoria de pureza, de simplicidade, muito provavelmente sem academia e sem títulos nenhum, mas de uma certa forma com mais riqueza espiritual de consciência do que a gente imagina. E o próprio Tao Te Ching, voltando para a experiência, fala a respeito disso. Ninguém é maior do que ninguém, nenhum ser é independente das ditas leis naturais, que o Espiritismo também coloca isso, das leis universais, naturais ou divinas, né, que outras tradições também vão observar, que aquele pessoal do ribeirinho sentado ali na beira do rio, por exemplo, sabe a hora e o momento certo para poder sair com o seu barco para poder fazer a pesca, porque senão ele pode interferir na piracema, por exemplo, e aí isso para o próximo ano com certeza deixará de ter outros peixes específicos para essa coleta, e aí sucessivamente falando. Então, era a única coisa que eu queria trazer, porque a própria psicologia transpessoal, embasada, por exemplo, numa tradição, né, na tradição lá do Tao Te Ching, por exemplo, do Lao Tse, né, assim, ele, de uma certa forma, ele vem brincar com essa possibilidade, como a gente ainda passa muitas vezes em cima da nossa própria essência, né, do espírito, e aí você falou a respeito da fé. Alguém brincou carinhosamente falando e disse uma coisa que é assim, fé, força no espírito. Toda vez que nós estivermos embasados no próprio espírito, na própria consciência sutil, mais verdadeira que habita o nosso ser, nós estaremos no caminho adequado. Mas a sua aula, Rita, foi brilhante, tá? Maria Silvia. Olha, depois de tudo isso que essas queridas falaram, eu acho que eu nem vou falar mais nada, porque elas deram cada uma aula, Mas sabe? a Eu vou senhora sair também é uma daqui, professora assim, PhD, extremamente BHC. engrandecida com tudo que elas falaram. A minha música que eu escolhi é uma música muito simplesinha. É assim, mas me toca profundamente, é uma marchinha, que foi gravada, e acho que é da autoria como é que ele chama, meu Deus do céu, do Emílio Santiago, que chama Estão Voltando as Flores. E assim, acho que vocês se lembram. Então, assim, vê, estão voltando as flores. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonito a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo.